audiência de instrução trabalhista é aquela audiência que é feita para se ouvir as testemunhas, as partes e se produzir eventual provas. Então, como é que ela vai funcionar? Em primeiro lugar, vai sentar ao lado ali do juiz, de um lado, o advogado e a parte autora, de outro lado, a empresa, que é representada por alguém de sua confiança e que tenha conhecimento dos fatos, ou seja, qualquer pessoa que ela indique, não necessariamente o empregado ou o proprietário, e isso é até uma inovação da reforma trabalhista, junto ali com o advogado. Começou a audiência, o juiz vai perguntar à empresa se ela tem alguma proposta de acordo. E isso é a mesma coisa que acontece lá na primeira audiência, quando tem uma primeira audiência de conciliação. Se for negociado um acordo, vou pagar, estou pedindo 10 mil, vou pagar 8 mil e tal, vai registrar ali e encerra-se a audiência. Se não tiver esse acordo, se não houver proposta, não chegar a um valor viável, vai ser dado início à oitiva das partes. Em primeiro lugar, vai ouvir ali o reclamante, depois o reclamado. Neste momento, por exemplo, o juiz chamou para ouvir o reclamante. Ele vai se direcionar ao juiz. O representante da empresa vai sair da sala e ficar esperando lá fora, até porque se ele ficar dentro da sala isso pode influenciar no seu depoimento, e é por isso que ele sai. As testemunhas de todas as partes também, desde o início da audiência, vão estar lá fora aguardando e vão ser feitas perguntas à parte autora. E aí é importante ser sucinto e direto, esclarecendo exatamente o que aconteceu. Não precisa ficar elaborando teses, frases, contextos. As perguntas são diretas e só vai necessitar um esclarecimento maior se for requerido pelo juiz. Então, se a pergunta foi, fez horas extras? A resposta é sim, não precisa já começar respondendo. No começo do contrato de trabalho, eu trabalhei tal horário, depois mudou, depois foi assim. Se o juiz for aprofundando os esclarecimentos, vai sendo aprofundadas as respostas. Isso vale para a empresa, para o empregado, para as testemunhas. Ouvido a parte autora, vai vir o representante da empresa, que também pode ser ouvido. Tanto o juiz quanto o advogado vai fazer perguntas, sempre o advogado da parte contrária. E aí tem-se colhido ali o depoimento das duas partes. Terminou o depoimento das duas partes, vai começar a ouvir as testemunhas. Em primeiro lugar, as testemunhas indicadas pelo reclamante. Elas vão entrar à sala de audiência conforme forem sendo chamadas na sequência que o advogado escolher, vão sentar voltados para o juiz e vão ali ser ouvidos todas as perguntas e respostas que forem formuladas. A testemunha sempre vai responder ao juiz. O advogado pode, por exemplo, perguntar alguma coisa, mas ele pede ao juiz que se faça a pergunta. Então, fez horas extras, a testemunha vai responder após o juiz perguntar e não diretamente ao advogado, porque o juiz justamente vai deferir ou indeferir a pergunta. Tem até um vídeo mais detalhado que eu deixei aqui no canal sobre a oitiva de testemunhas, talvez seja interessante conferir. E aí ouve-se as testemunhas de uma parte, ouve-se das outras, é analisado ali pelos advogados se tem algum impeditivo de oitiva dessas testemunhas. Ele vai alegar ali de uma manifestação no comecinho do depoimento, que se chama contradita, em que vai dizer ali, essa testemunha não pode ser ouvida porque é amigo, inimigo, parente, mas aí não é uma questão que a parte precisa se preocupar no primeiro momento, e sim os próprios advogados vão estar alertas a isso. E aí finalizou os depoimentos, o juiz mais uma vez vai perguntar se há interesse em formular o acordo. Não tendo interesse, ele vai abrir o prazo para que os advogados se manifestem nas chamadas alegações finais, e aí o advogado pode ser que diga alguma coisa a mais para complementar suas alegações dos dois lados, ou não, só reitera o que já foi dito, e o processo vai para a sentença do juiz. Normalmente ele vai concluso para a sentença. O que quer dizer isso? O processo vai para a mesa do juiz para ele decidir quando tiver a disponibilidade. O juiz faz 20, 30 audiências em um dia, nem sempre ele consegue decidir na hora. Alguns casos, o que é relativamente raro na Justiça do Trabalho, o juiz vai decidir na própria audiência. Então, às vezes a gente se surpreende que acabam os depoimentos e ele profere a sentença ali na mesma hora. Pode ser que isso aconteça. Agora, se ele não proferir a sentença, o normal é que o processo finalize ali naquela audiência, o trâmite daquele momento finalize naquela audiência,
vá para a mesa dele dias depois, às vezes 30 dias, 2 meses, vai sair no próprio andamento do processo a decisão do juiz, se foi favorável ou desfavorável que se pede, total ou parcialmente. Então, o trâmite da audiência de instrução basicamente é esse. É interessante tanto as partes quanto as testemunhas terem uma noção do que acontece, que não é uma audiência complexa ou que gere qualquer tipo de medo. Isso aí pode ficar tranquilo. As partes só precisam dizer o que sabem, o que viram, as testemunhas. Então não é nada de se preocupar. Ela só é um pouco maior e mais complexa que uma audiência normal de conciliação, que você vai tentar um acordo, mas é justamente a audiência mais importante do processo, porque é ali que o autor, o reclamante, realmente vai provar, principalmente as situações de fato. Em alguns casos pode ser solicitado ali alguma perícia, alguma coisa que vai acontecer depois, mas no processo tradicional, na grande maioria, isso é o que vai acontecer na chamada audiência de instrução.